Gostaria de deixar muito claro, senhor presidente, o seguinte: ninguém aqui é contra a convalidação. Ninguém é contra. Isso é fundamental, todos nós sabemos. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é trabalhar melhor essa solução, porque não é simplesmente com essa votação que nós vamos resolver a questão da guerra fiscal na Federação Brasileira. Ninguém é mais cearense, ninguém é mais sul-mato-grossense, ninguém é mais paulista. Isso aqui é a casa da federação. A despeito do interesse que nós temos pelos nossos estados, nós temos que aqui trabalhar uma proposta que atenda à Federação Brasileira, senhor presidente. Todos nós temos consciência aqui do que temos que fazer. E, portanto, um projeto que vem se arrastando há não sei quantos meses e anos até, o que nós vamos perder se a gente aproveitar essa reunião do CONFAS e ouvir o CONFAS agora no dia 20, agora no próximo dia 10 de abril? Ninguém está querendo atrasar nada. Todos nós aqui, boa parte, entende que nós temos que convalidar os incentivos, mas será que nós não podemos burilar melhor essa solução? Eu acho isso absolutamente consistente. Senador Fernando Bezerra. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu fui citado. 14. Eu fui citado pelo líder Eunício e eu queria esclarecer. Não houve citação a Vossa Excelência, senador. Houve sim. Não Ele houve falou citação. senador do Amazonas. Não falou. Houve citação a Vossa Excelência. Com a Só um palavra, minutinho. o senador Fernando Bezerra. Com a palavra. Eduardo Braga. Só fui citado como foi o ponto de partida do pronunciamento do nobre senador Eunício. Com a palavra ao senador. Eu pondero com a casa. Nós vamos ter que conceder a palavra na forma do artigo 14 regimentalmente, né? E tem uma limitação. Senão nós vamos prejudicar os demais oradores inscritos e não é bom. Presidente, não é bom. Apenas a nova decisão não precisava começar quando coube a mim exatamente falar, porque fui citado. Mas eu cedo o lugar para o senador Fernando Bezerra e gostaria posteriormente a fala dele. Ô, senador, Vossa Excelência já está inscrito. Senhor presidente. Vossa Excelência também, senador Omar, já está inscrito. Obrigado. Senador Fernando Bezerra. Eu queria pedir a atenção dos meus companheiros, das minhas companheiras que se encontram no plenário e que estão se deslocando também dos seus gabinetes para essa importante votação, para aqui fazer uma lembrança por que é que nós nos encontramos nesta situação e por que é que nós temos que decidir essa matéria na noite de hoje. Isso começa, senhor presidente, em 1988, quando foi escrito o novo capítulo do sistema tributário que está na nossa Constituição. E naquela data, havia um grande problema com os estados mais desenvolvidos do país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Todos eles tinham uma dívida mobiliária muito grande. E dentro das disposições transitórias, a gente conseguiu transferir essa dívida mobiliária para o governo federal, para poder significar um novo começo para os estados da federação, que estavam endividados, alguns literalmente quebrados, em função dos empréstimos que se faziam através dos bancos estaduais. E o que acordamos como espírito de justiça à Federação Brasileira foi mudar o conceito do ICMS, que era um imposto de produção que atendia os estados mais ricos, porque são eles que cediam à indústria brasileira. E se acordou que o ICMS teria que se transformar num imposto de consumo. Isso se vão 26 anos. 26 anos se atribuiu ao Senado Federal fixar as alíquotas interestaduais para que se pudesse reduzir essas alíquotas de 12% para poder
chegar aos 4% que nós estamos discutindo hoje. Eu não posso concordar que a matéria que será apreciada na noite de hoje seja uma matéria votada em afogadilho. Não! Essa matéria está amadurecida ao longo de muitos anos, ao longo de muitos confases, ao longo de muitos governadores, de muitos secretários da Fazenda. É preciso também aqui respeitar o trabalho da senadora Lúcia Vânia, que foi a autora do projeto de lei complementar. É preciso aqui respeitar o trabalho do senador Luiz Henrique, que ouviu os secretários de Fazenda, que ouviu governadores. E nós estamos aqui pedindo, senhor presidente, é para votar na ordem certa, porque se a gente não convalida os incentivos, a definição das alíquotas interestaduais, mais uma vez, vai entrar para as calandas gregas. Sabe por quê? Porque em reunião com a equipe econômica do governo federal, já foi anunciado que não tem dinheiro para poder criar os fundos de compensação para os estados que vão perder com a mudança das alíquotas. Não tem dinheiro para poder criar o Fundo de Desenvolvimento Regional, porque na hora que acaba os incentivos fiscais em cima do ICMS, os estados pobres têm que ter instrumento de atração de empreendimentos privados para poder gerar emprego e para poder gerar renda. Os incentivos fiscais foi um instrumento de resposta dos governos do Nordeste, dos governos do Norte e do Centro-Oeste. Lembro aqui o governo do senador Tasso Gereissati, o governo do então senador, que já se foi, Antônio Carlos Magalhães. Todos eles, quando sentiram que a União dava as costas às políticas de desenvolvimento regional, com o desaparelhamento da Sudene, com o enfraquecimento da Chesf, com o enfraquecimento do Banco do Nordeste, o único recurso para gerar desenvolvimento, gerar emprego e renda, foi a política de incentivos fiscais em cima do ICMS. E por isso, o Ceará conseguiu avançar, a Bahia conseguiu avançar, atraindo empreendimentos como a indústria automotiva. E mais recentemente, o meu estado, Pernambuco, conseguiu, sob a liderança de Eduardo Campos, em 8 anos, atrair mais de 800 empreendimentos. Pois muito bem, senhor presidente, precisamos aqui, sim, convalidar os incentivos, porque se não convalidarmos, não vão querer aprovar as alíquotas interestaduais. É preciso haver aqui uma decisão afirmativa do Senado Federal, que é a Casa dos Estados Brasileiros, para que em 60 dias o CONFAS possa ser ouvido para a tarefa principal, que é ratificar as sugestões de alíquotas interestaduais. Não posso, senhor presidente, também me calar. Hoje, na apresentação do ministro Joaquim Levy, tinham dois reconhecimentos para situações diferenciadas. A primeira, em relação ao estado do Amazonas, que lá se instalou na Zona Franca de Manaus. E o segundo, senhor presidente, como São Paulo será o maior produtor de gás do Brasil, está se negociando também que na alíquota interestadual para o gás fique a alíquota de 10%, que é o estado mais rico da federação. Nós precisamos fazer os acordos, nós precisamos equilibrar a federação, mas é importante que esta casa aqui não dê as costas aos estados pobres, aos estados que vivem à margem dos investimentos públicos. A gente apostou, minha cara senadora Vanessa Graziotin, em 88, numa quimera,
que o orçamento público federal ia ser correlacionado com a população. Nós, nordestinos, acreditávamos que os investimentos do governo federal iam ser de pelo menos 28% lá na nossa região. Nunca passou de 15%. Nem nos investimentos dos bancos públicos oficiais, nem nos programas de investimento de diversos governos, desde 88. Por isso, essa situação hoje aqui precisa ter uma posição firme, altiva. Nós que representamos a maioria dos estados da federação, não podemos aceitar mais uma protelação. A matéria está em regime de urgência constitucional, a inversão de prioridade requerida pelo senador Eunício de Oliveira é correta. Nós precisamos votar primeiro a convalidação dos incentivos e depois precisamos enfrentar a questão das alíquotas interestaduais e a definição do Fundo de Compensação e também do Fundo de Desenvolvimento Regional. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. Está escrito, é o seguinte, estão inscritos senador Cássio Cunha Lima, Walter Pinheiro, José Pimentel, Luiz Henrique, Tasso Gereissati, Valdemir Moca, Romero Jucá, José Agripino, aí de novo, Omar Aziz, José Serra e senador Flecha Ribeiro. Com a palavra o senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a primeira coisa que devemos fazer nesse instante é reclassificar o debate. Nós não estamos aqui discutindo guerra fiscal, nós estamos discutindo paz social. Porque tudo aquilo que se chama de guerra fiscal, eu classifico como paz social. Porque não fosse a política de incentivos praticados no norte, na Zona Franca de Manaus, na região Nordeste, nós teríamos, por razões óbvias, a concentração industrial limitada a 3, 4 estados brasileiros. Portanto, a primeira coisa que devemos corrigir nesse debate é a sua nomenclatura. Nós não estamos aqui tratando de guerra fiscal, nós estamos discutindo paz social, porque um estado como a Paraíba, que não tem a melhor infraestrutura do Brasil, que não possui o maior mercado, que não detém muita da sua matéria-prima, só consegue atrair empresas, indústrias, através da diferenciação tributária. Isso é óbvio. Se não temos matéria-prima, se não temos a melhor infraestrutura, se não temos mercado, consumidor, o que resta para os estados nordestinos, dentre os quais a Paraíba? Uma diferenciação no campo tributário para que nós possamos, trocando em miúdos, comprar empregos. É isso que o Nordeste tem feito ao longo das últimas décadas, é comprar empregos, renunciando uma parte de suas receitas para ter um mínimo de atratividade, porque, do contrário, todo o parque fabril, ou pelo menos o maior número das empresas que estão ali instalados, estariam em São Paulo com absoluta segurança. Portanto, não vamos falar em guerra fiscal, vamos falar em paz social. Os milhões de empregos, os milhares de empregos foram gerados no Nordeste, na Zona Franca, a partir dessa política. E ela foi lastreada a partir de 1988, e nós estávamos na Assembleia Nacional Constituinte, como muito bem lembrou há poucos instantes o senador Fernando Bezerra Coelho, e há 26 anos que toda vez que chegamos no momento do Senado Federal cumprir as suas atribuições constitucionais e convalidar esses incentivos, surge um pedido de adiamento. Vamos adiar até quando? Vamos retardar essa decisão até quando? Porque chegamos nesse instante, senhor presidente, e o plenário precisa tomar conhecimento, fruto de um amplo entendimento
que teve uma participação decisiva do senador Luiz Henrique, a participação importante da senadora Lúcia Vânia, e nós estamos diante de uma lei complementar, que será, portanto, votada em 2 turnos. E aí eu me recorro a uma expressão que foi usada pelo senador José Serra. Portanto, não há razão para alarme, não há razão para desespero. O que se pretende nesse instante, que fique muito claro, é tão somente, é exclusivamente convalidar aquilo que já está sendo feito. E para que a convalidação ocorra, por óbvio, é necessário quebrar o princípio da unanimidade do CONFAS. Porque, quebra só para esse ato, quebra apenas para esse ato, que fique muito claro. A proposta é nítida nesse sentido, a proposta é extremamente clara nesse aspecto. Quebra-se o princípio da unanimidade apenas e tão somente para convalidar os incentivos, porque do contrário não haverá convalidação nunca. Porque, para nossa surpresa, até os irmãos do Norte, que sempre contaram com o apoio incondicional do Nordeste para a aprovação da Zona Franca de Manaus, e eu venho com esse apoio desde a minha presença na Constituinte. Eu fui deputado constituinte. Senhor presidente. Fui deputado. Senhor presidente. Senhor presidente, eu peço que me garanta a palavra. Com a palavra o senador Cássio, nesta fase de encaminhamento, ele pensa que é governador do estado onde ele abre a boca e os outros têm que se calar. Aqui somos todos iguais, senador. O senhor não é governador mais de estado onde o senhor abre a boca e todos têm que se calar, não. Respeita a minha palavra. Respeita a minha palavra. Eu ouvi Vossa Excelência com atenção. O senhor tem um cacuete horrível de interromper quem está falando. O senhor não é mais governador do seu estado, aqui somos todos iguais. Eu já fui governador do meu estado também, aí quando era governador eu falava, aí os meus secretários calavam. Eu não sou seu secretário. Entenda isso. Entenda que aqui tem uma outra lógica, uma outra dinâmica. Com a palavra, Vossa Excelência. Portanto, historicamente, o Nordeste sempre apoiou as pretensões do Norte. Eu, pessoalmente, desde a Constituinte. O que nós queremos, para que fique claro, diante de um debate que está maduro, que está pronto, é exclusivamente assegurar a paz social no Norte, no Nordeste, com a convalidação daquilo que já foi feito. E quebra-se a regra da unanimidade do CONFAS exclusivamente para este ato, para não gerar uma desordem. Então, o plenário precisa estar suficientemente esclarecido. E o que nós escutamos de todos os oradores é que são favoráveis à convalidação. Ora, se são todos favoráveis, vamos votar a convalidação exclusivamente. É só isso que está se pretendendo. Todos falam de maneira unânime, uníssono, somos a favor da convalidação. Se são favoráveis, vamos votar, pura e simplesmente. As outras questões, os outros aspectos, teremos prazo, teremos oportunidade para discussão, até porque, encerro, senhor presidente, nós estamos diante de uma votação de uma lei complementar que acontece em 2 turnos. O apelo para que seja feito novo debate semana que vem não fica prejudicado. Votamos a matéria em primeiro turno nesse instante e teremos, sim, a oportunidade de negociações e discussões no segundo turno, e é exatamente para isso que servem os 2 turnos de votação. As votações ocorrem em 2 momentos, em 2 turnos, exatamente para contemplar situações como essa que estamos vivendo. É por isso que existe a votação em 2 turnos, para que eventuais ajustes sejam realizados entre o primeiro e o segundo turno da votação. Senhor presidente, é chegada a hora de encerrarmos essa discussão, votarmos, cumprirmos a nossa obrigação constitucional de representantes da Federação. Definitivamente, senhor presidente, com sua tolerância, garantindo a manutenção de conquistas que construíram não guerra fiscal, de forma nenhuma, mas que edificaram a paz, pelo menos parcial ou social, do nosso país. Senador Walter Pinheiro,
Eu faço um apelo aos senadores que venham ao plenário. Nós temos alguns oradores encaminhando a votação. Em seguida, nós vamos submeter o requerimento à votação. Senhor presidente. Walter Pinheiro. Senhoras e senhores senadores. O senhor está... Eu fui praticamente agredido aqui. Vossa Excelência não me dá o direito de me defender, pelo menos por 2 vezes. Senhor presidente, Na forma do artigo 14, inciso 8º, para explicação pessoal em qualquer fase da sessão por até 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que ele tenha sido atribuído em discurso à parte, a palavra, não sendo a palavra dada a mais de 2 oradores na mesma sessão. Eu já dei a palavra ao senador Delcídio Amaral nessa condição e vou conceder a Vossa Excelência. Obrigado. E nós não executaremos mais a regra do artigo 14. Obrigado, senhor presidente. A palavra a Vossa Excelência, em seguida o senador Walter Pinheiro. Tanto o discurso, e eu vou citar nominalmente, porque tanto o senador Eunício como o senador Cunha, que é ex-governador também, mas não é o dono da verdade, até porque se fosse o dono da verdade, a gente não precisaria nem dizer o que nós estamos fazendo aqui. Por 2 vezes eles querem colocar o Estado do Amazonas como se fosse contra a convalidação. Nós não somos contra a convalidação, nós somos contra armadilhas. E se eles forem atentar o texto sobre a unanimidade do CONFAS, ela não é simples, como eles estão colocando. Se fosse simples, nós poderíamos aprovar aqui que todas as empresas que já têm desonerações dadas pelos estados, elas vão continuar tendo ad eterno. Daqui a 1000 anos vai acabar. Não é assim. Não é assim. É uma discussão muito mais profunda. E quando eu falo aqui na Zona Franca, senador Cássio Cunha Lima, a Zona Franca nunca pediu de joelhos para o senhor. E se o senhor aprovou, é porque é do PSDB, o prefeito da cidade de Manaus é do PSDB, e ele é que pede para o senhor aprovar. Não é favor que você faz a mim, não. Você está fazendo uma realidade de um povo que é do Amazonas. E o senador Eunício, senador, eu não sou contra. Eu não sou contra, por exemplo, a Grandene, que é uma indústria que faz calçados no Ceará. O Amazonas entrou com uma PPB aqui para produzir tênis de alto rendimento, tênis acima de R$1.000 o tênis. Não foi aprovada porque houve uma ingerência do Ceará para que não fosse aprovada lá em Manaus. Nem por isso eu estou aqui colocando que querem prejudicar meu estado. Não é verdade. Tanto o Nordeste como o Norte precisa de ajuda, e o Amazonas muito mais. Porque, se vocês forem ver, não é o estado do Amazonas o maior beneficiado com as desonerações. Há outros estados que têm uma desoneração maior. É para esclarecer isso. E de forma nenhuma eu desrespeitei ninguém aqui e nem vou desrespeitar. Vou defender aquilo que eu acho importante defender. E nesse momento eu não sou contra a convalidação dos benefícios que os estados deram a nenhum estado. Se quiserem votar hoje e for aprovado, vamos votar hoje. Só acho que há precipitação em algumas questões. Só isso, só me coloquei sobre isso. As convalidações do estado da Paraíba tem que continuar. A convalidação do estado do Ceará tem que continuar. É meu pensamento. Tem que continuar, todos os estados têm que continuar. Não sou contra nenhum estado, não estou querendo tirar nada de estado nenhum. Só estou querendo ter uma preocupação futura sobre essa questão que está sendo colocada agora de não dar unanimidade ao CONFAS para ele fazer essa convalidação. Senador Walter Pinheiro. Presidente, eu quero começar minha fala aqui, estava ouvindo o senador Fernando Bezerra, lembrando 2 aspectos importantes que nós travamos aqui nesse Senado. Vossa Excelência não era o presidente em 2011, mas era o presidente em 2013. Em 2011, senador Renan, no dia 27 de abril, nós votamos a medida provisória 512, cujo relator foi meu companheiro de bancada, Humberto Costa. Essa MP, senador Renan, portanto, emitida, aliás, até em 2010,
votada em 2011, essa MP abria a perspectiva, inclusive, da reestruturação do setor automotivo, senador Omar, para o Nordeste, até 2020. Nós aprovamos nessa casa. Depois, senador Renan, aí já sob a presidência de Vossa Excelência, nós fizemos um acordo. Se Vossa Excelência se lembrar, nós chegamos, inclusive, a fazer várias reuniões com o ministro Guido Mantega e o então secretário executivo do Ministério, o senhor Nelson Barbosa. E acordamos, se o senhor se lembrar, numa tarde, eu, o senador Eunício, mais as representações, inclusive do governo, com o senador Zé Pimentel, nós acordamos com o governo toda uma trajetória de avaliação de matérias de interesses dos estados e da federação. Primeira delas, a resolução 01 relatada pelo senador Romero Jucá, do ICMS importação. A partir dali, nós fizemos o acordo para o comércio eletrônico, que nós ainda até hoje não logramos êxito, para a discussão das dívidas, portanto que votamos nessa casa, aprovamos a dívida, a questão do ICMS, que o governo não só assumiu o compromisso, como mandou a medida provisória 599. A medida provisória 599 chegou, inclusive, a ter o seu parecer e só tinha uma divergência com o governo, que eram os percentuais em relação aos fundos, ou melhor, ao fundo, senadora Luciavana, de desenvolvimento regional, que o governo brigava por ser 75% financiamento e 25% OGU. Essa era a única divergência, senador Renan. E nós, do Senado, propusemos 50-50. Portanto, eu fui o relator dessa matéria. Essa foi a única medida provisória que não logrou êxito. Foi a única medida provisória que não saiu da comissão para vir ao plenário. Em decorrência dessa operação para matar a medida provisória 599, senador Pimentel, o governo fez um acordo com o então presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Faria, com o atual ministro da Indústria e Comércio, senador Armando Monteiro, para que a gente pudesse discutir os projetos de lei, senador Lindbergh, inclusive dos que tratavam da questão da convalidação e outras matérias que até todos nós sabemos, inclusive, que tinha riscos de inconstitucionalidade, vícios de inconstitucionalidade. Mesmo assim, ainda prosperou na CAI, senador Renan, o relatório para a criação do fundo. Portanto, a matéria foi sobejamente discutida. Depois disso, senador Renan, nós fizemos uma série de reuniões com o CONFAS, no seu fórum, com os representantes dos estados aqui. Eu mesmo participei de várias reuniões com o senador Delcídio, com Vossa Excelência e o secretário de Estado. Falo aqui agora, não pela bancada do PT, porque essa matéria não nos une enquanto bancada de partido. Falo, inclusive, como senador, e até falo aqui em nome do senador Otto e da senadora Litz, que comungam em gênero, número e grau com a nossa posição. Essa é uma matéria, senador Renan, que está eu diria assim, na essência da necessidade matéria, senador Fernando Bezerra, que está na essência de possibilitar aos estados, primeiro, cumprirem os acordos. Essa é a primeira questão. O Estado de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, precisa dessa matéria para dizer que a medida provisória 512 está valendo. Porque senão há uma migração natural, senador Otto. Vossa Excelência trabalhou na negociação da FO. Vossa Excelência era secretário de Indústria e Comércio da Bahia. Portanto, agora, nós temos que dizer à FO que nós estamos votando aqui a manutenção das garantias daquilo que nós assumimos enquanto Estado. Portanto, essa não é uma questão nem de birra nem de enfrentamento, senador Renan. E vai mais ainda.
O senador Eunício tocou num ponto aqui crucial. Nós não temos resposta em relação à política decisiva, senador. Excelência, para concluir. E Vossa Excelência é sabedor dessa matéria. A posição em relação à questão dos eletrointensivos, isso atinge em gênero, número e grau, eu diria no fígado, estados como Alagoas, como Bahia. E, portanto, empresas que foram para lá, inclusive por conta dessa política. É verdade que a guerra fiscal não favorece a ninguém, mas também deixar como está é simplesmente ameaçar todos esses estados. Não bastasse o longo tempo que nós tivemos de baixo investimento em logística na nossa região. Não basta só essa questão, advém inclusive o mercado consumidor. Portanto, senhor presidente, votar essa matéria é sinalizar, inclusive para o governo, que nós queremos ajudar no ajuste fiscal para continuar produzindo, gerando trabalho e renda nos nossos estados. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu queria lembrar à Casa que nós estamos discutindo aqui o encaminhamento de um requerimento. A rigor, deveriam falar 2 a favor, 2 contra. E nós estamos estendendo, claro, com todos os méritos, a discussão sem fim. Essa matéria é lei complementar. Para ela ser aprovada, ela exige 41 votos, sim. Eu queria fazer uma proposição à Casa e à Vossa Excelência, pelo encerramento da discussão do requerimento, para que a gente pudesse garantir o quórum, para que a gente pudesse, definindo se há inversão da pauta ou não, entrar no mérito da matéria, que tem muitos adeptos, inclusive eu, que fui governador e levei muitas empresas por incentivos fiscais para o meu estado, tenho interesse na aprovação. Agora, pelo encaminhamento que eu quero lembrar, nós vamos tender a perder quórum e essa matéria que exige 41 votos, sim, pode até se conseguir a inversão de pauta, mas corre-se o risco de não se aprovar. Então, quero fazer um apelo à Casa e à Vossa Excelência para que a gente encerre a discussão, que se vote o requerimento e, a partir, inclusive, da verificação do quórum, se evolua para a votação do mérito da matéria, se for o caso.